Em uma pequena cidade do interior do Brasil, Maria, uma mulher de 50 anos, viu sua vida mudar radicalmente após um encontro inesperado com o pastor da igreja. O que começou como uma amizade inocente logo se tornou um romance ardente, desafiando normas sociais e gerando dilemas internos. Nesse vídeo, você vai explorar a emocionante e delicada jornada de Maria e seu amor proibido, descobrindo se eles conseguirão superar o julgamento da comunidade e viver o amor que pulsa em seus corações. Prepare-se para uma história cheia de emoção, coragem e questionamento sobre o que realmente significa amar. Maria sempre foi uma mulher de fé. Nascida e criada em uma pequena cidade do interior do Brasil, aos 50 anos, ela sentia que havia vivido uma vida repleta de momentos felizes, mas também de solidão. Após a morte de seu marido, Maria decidiu se dedicar mais à igreja, buscando consolo nas atividades religiosas. Foi em um desses dias de domingo, enquanto ouvia o pastor Henrique pregar sobre amor e esperança, que algo despertou dentro dela. É claro que era incomum para uma mulher da sua idade se sentir atraída por alguém da posição dele, mas não pôde evitar. Cada palavra que ele dizia parecia tocá-la profundamente. Henrique, um homem respeitável de 45 anos, tinha um olhar gentil e a voz calma que despertavam sentimentos em Maria, algo que ela não sentia há anos. Sua vida estava prestes a mudar, e Maria não sabia o quão intensa seria essa transformação. A convivência entre Maria e o pastor Henrique se intensificou conforme os meses passavam. Ambos compartilhavam as responsabilidades da igreja, e isso os aproximou de uma forma inesperada. Na medida em que organizavam eventos e cuidavam dos membros da comunidade, Maria percebeu que se divertia muito ao lado dele. O pastor, sempre atencioso, elogiava suas habilidades e sua dedicação, e, aos poucos, foi se formando uma amizade sólida entre eles. Certa tarde, durante um culto que tinham organizado juntos, Maria sentiu que o seu olhar fixo no dela durou um pouco mais do que o normal. O coração dela disparou, e, por um momento, pensou que ele poderia sentir algo mais do que amizade. Após o culto, Henrique a convidou para um café na padaria da cidade, um convite simples que a fez sentir um frio na barriga. Ao longo da conversa, entre risos e olhares cúmplices, Maria concluiu que a relação deles era bem mais do que uma amizade, mas o medo de quebrar a ética da sua posição a impedia de dar o primeiro passo. Ainda assim, a conexão entre eles só aumentava. Em um dos encontros de grupo na casa da igreja, Maria chegou a notar que Henrique a observava com intensidade, como se lhe dissesse algo sem usar palavras. Certa noite, após um jantar organizado para a comunidade, Maria se ofereceu para ajudar Henrique a arrumar as coisas. Eles ficaram sozinhos por um breve momento, e o clima estava carregado de tensão indescritível. Foi nesse instante que Henrique decidiu em um ato de coragem dar um passo mais ousado. Ele pegou a mão dela e a olhou profundamente nos olhos. Maria, eu sinto que temos algo especial entre nós, disse ele com sinceridade. O coração dela se acelerou e, pela primeira vez, ela começou a acreditar que aquele amor, que parecia proibido, poderia ser possível. Maria tinha medo do que a sociedade poderia pensar, mas a necessidade de amar e ser amada falou mais alto, desafiando qualquer convenção. A partir daquele momento, iniciou-se um jogo de sedução ingênua entre eles, e as regras da vida como conhecia se desvaneciam. Conforme a relação entre Maria e Henrique se intensificava, desafios inesperados começaram a surgir. Ambos sabiam que o romance era complicado, pois a posição de Henrique como pastor o tornava alvo de muitos olhos, e Maria não queria ser vista como a mulher que causava escândalos na comunidade. No entanto, amor é uma força poderosa e, mesmo diante de todas as dificuldades, Maria se viu frequentemente imaginando um futuro ao lado dele. Em uma noite à luz de velas, após um jantar clandestino, Henrique confessou seus sentimentos de forma apaixonada, relatando que nunca havia sentido um amor tão genuíno como aquele. Maria, envolvida nas suas palavras, revelou também o desejo de viver esse amor, independente das consequências. Contudo, a dúvida permaneceu e as incertezas em relação ao futuro geravam uma angústia para ambos. Assim, a história de amor de Maria e Henrique tornava-se, a cada dia, um enigma que eles precisariam resolver. Poderiam seus corações vencer a pressão da sociedade e ser felizes juntos? A primeira semana após aquele jantar à luz de velas foi carregada de nervosismo para Maria.
As conversas na igreja estavam abafadas, e ela podia sentir os olhares curiosos de algumas mulheres que, sem dúvida, notaram a amizade crescente entre ela e o pastor Henrique. Certa manhã, durante o culto, não pôde evitar o sussurro de uma das frequentadoras, que comentou sobre o talvez relacionamento entre os dois. Maria sentiu um misto de vergonha e preocupação, pois tudo o que queria era manter sua fé e dignidade intactas. A pressão social começou a fazer pressão sobre seu coração, questionando constantemente se estava fazendo a coisa certa ao se permitir sentir e viver esse amor. Em sua mente, o amor não deveria ser um motivo para escândalo, mas, na prática, isso parecia mais complicado do que imaginava. Tinha plena consciência de que, ao se deixar levar por esse romance, poderia colocar a reputação tanto dela quanto de Henrique em risco, e isso a deixava angustiada. Maria começou a se perguntar se aquele amor poderia realmente ser aceito ou se, ao contrário, se tornaria motivo de vergonha na comunidade que sempre a acolheu. A dúvida e a insegurança eram palpáveis, e as consequências desse amor proibido começaram a pesar em seus ombros. Enquanto Maria lutava com os sussurros da comunidade, o peso da pressão familiar a atingiu como um tsunami. Suas filhas, que sempre foram suas confidentes, começaram a notar que algo estava diferente. Durante um jantar em família, uma delas lançou uma pergunta inocente: "Mãe, você não tem conversado muito com o pastor Henrique ultimamente?" Maria sentiu seu coração parar por um instante. Afinal, e se elas desconfiassem do que realmente estava acontecendo? Ela sabia que tinha que ser honesta com suas filhas, mas o medo da reação delas a impedia de abrir seu coração. No fundo, as filhas se preocupavam com ela e desejavam que ela fosse feliz, mas a ideia de se envolver com um homem casado com sua fé gerava o receio de que isso pudesse manchar seu nome e o da família. Gradualmente, a dúvida se instalou e as perguntas muitas vezes foram silenciosas, mas pesadas: como elas viriam seu romance? E se suas amigas do círculo familiar soubessem? Maria, em meio a essas apreensões, se sentiu estrangulada pela culpa e pelas obrigações familiares. Se a comunidade pressionava, sua própria família poderia ser o peso extra que a levaria a desistir do amor que pulsava dentro dela. Com o passar do tempo, a relação entre Maria e Henrique começou a capturar não apenas a atenção dos outros, mas também a desencadear profundas reflexões pessoais. Maria se viu envolta em uma tempestade de emoções que a deixava confusa. Sobretudo, a culpa começou a ser seu pensamento recorrente: era certo amar um pastor? A voz de sua consciência a questionava constantemente. Cada vez que se encontrava com ele, a alegria que sentia era ofuscada por uma sombra de arrependimento. Era evidente que ambos queriam viver esse sentimento, mas Maria não conseguia se livrar da sensação de estar errada. A culpa por trair seus valores e pelas expectativas da sociedade a fez sentir-se solitária. Ela frequentemente buscava consolo na oração, pedindo por orientação e paz em seu coração. O dilema que se apresentou diante dela era intenso, e havia dias em que ela se sentia como uma mulher em um labirinto, sem saber qual caminho seguir. Ao mesmo tempo, queria abraçar o amor, mas o peso da culpa parecia maior do que a alegria de estar com Henrique. Assim, seguiu em frente, esperando encontrar um equilíbrio entre o amor que pulsava em seu coração e os valores pelos quais sempre havia vivido. Apesar das dificuldades e dilemas, Maria e Henrique encontraram maneiras de nutrir seu romance em segredo. Eles se encontravam em cafés distantes e em praças públicas, sempre atentos aos olhares curiosos que podiam estar por perto. Era um amor clandestino e, ao mesmo tempo, emocionante. A adrenalina de estar juntos alimentava ainda mais o desejo que ambos sentiam. Nesses encontros furtivos, Maria descobriu uma nova faceta de si mesma, uma mulher que ousava amar novamente, mesmo em tempos difíceis. Henrique era afetuoso e compreensivo, e a cada risada compartilhada e a cada toque leve, ela sentia que valia a pena correr os riscos. Enquanto trocavam confidências sobre a vida e seus sonhos, a conexão entre eles se aprofundava, transformando as reuniões em momentos de alegria pura, longe das pressões e dos julgamentos da sociedade. Contudo, a cada despedida, Maria sentia uma mistura de felicidade e preocupação, pois o amanhã sempre trazia a incerteza de serem descobertos. Mesmo assim,
ela não podia negar que a paixão e o amor que vivenciavam eram uma luz em meio à escuridão do medo da condenação social. Era um amor leve e pesado ao mesmo tempo, mantendo seus corações entrelaçados numa dança que parecia irresistível. No início da quarta semana após o jantar à luz de velas, Maria estava decidida a encontrar uma maneira de harmonizar seu amor por Henrique com as expectativas de sua vida social. Embora ainda estivesse envolta numa névoa de dúvidas e incertezas, o desejo de viver plenamente sua relação crescia a cada dia. Durante o culto de domingo, enquanto ouvia as palavras do pastor Henrique, Maria notou que a paixão que existia entre eles estava refletida em seus olhos. A conexão entre eles tornara-se tão palpável que quase todos ao redor parecia sentir aquela energia. Após o culto, trocando olhares cúmplices, Maria finalmente decidiu não se deixar levar pelo medo de julgamento. Assim, proposta pela coragem que o amor lhe oferecia, ela sugeriu a Henrique que pensassem em formas de fazer as coisas acontecerem de maneira mais aberta, ainda que cuidadosa. Henrique concordou, mostrando-se receptivo a passar para um novo estágio em sua relação. Decidiram que estavam prontos para enfrentar juntos o que estava por vir e explorar de forma mais visível esse amor que crescia a cada dia. Nos dias seguintes, enquanto planejavam atividades na igreja, Maria e Henrique elegeram um dia específico para saírem juntos em um passeio. Eles escolheram uma localidade tranquila na periferia da cidade, onde poderiam desfrutar da companhia um do outro sem a pressão dos olhares curiosos. Prepararam-se ansiosamente, não apenas para o encontro, mas porque aquele seria um marco decisivo em suas vidas. Naquela tarde ensolarada, Maria se vestiu com cuidado, escolheu um vestido que refletia sua personalidade vibrante. Ao se olhar no espelho, percebeu que estava não apenas bonita, mas também cheia de esperança. Quando se encontraram, Henrique passou a mão pela mão dela e seus olhos brilharam ao se verem. Juntos, caminharam, conversaram e riram, sentindo cada momento como se fosse precioso. Era como se o mundo ao redor tivesse desaparecido, e eles estavam ali, apenas vivendo o sonho de estarem juntos. Essa experiência fortificou a ideia de que a felicidade era possível, e mesmo com os riscos, Maria sentiu seu coração leve e livre. No entanto, mesmo com a alegria do encontro, a sombra das consequências da sociedade ainda pairava sobre eles. Maria não podia ignorar a incerteza de que, se fossem descobertos, suas vidas poderiam mudar drasticamente. Pensamentos de possíveis comentadores na comunidade começavam a atormentá-la novamente. Na noite do passeio, após voltarem para casa, ela decidiu trazer o assunto à tona. Henrique, você já pensou em como reagiriam se alguém visse a gente juntos? Os olhos de Henrique se estreitaram e ele respondeu, com sinceridade, sim, Maria, e é por isso que devemos ser cautelosos. Maria percebeu que ele compartilhava de suas preocupações, mas aquele amor era tão forte que, de certa forma, os desafios pareciam menores. Eles concordaram que viver a verdade um para o outro exigiria coragem, mas que esse amor era suficientemente precioso para serem sinceros, um com o outro, em suas preocupações. Essa conversa os aproximou, e decididos, prometeram enfrentar juntos qualquer situação que surgisse, contando um com o outro como apoio. Com os sentimentos expostos e a determinação de não se esconderem mais, Maria e Henrique começaram a se abrir mais para a comunidade. Estimulados pela conexão que vivenciavam, decidiram trabalhar juntos em um novo projeto na igreja, criando um grupo de apoio emocional, onde os membros poderiam compartilhar suas dificuldades e buscar orientação. Essa iniciativa não apenas permitiu que eles trabalhassem juntos em algo construtivo, mas também deu a oportunidade de mostrar a essência de seu amor de uma maneira altruísta e genuína. Nas reuniões, a química entre eles se tornava evidente, e as intervenções e discursos que faziam juntos geravam sorrisos e olhares de admiração. É claro que alguns membros notaram essa intensidade, e embora comentários e rumores ainda surgissem, Maria se sentiu mais forte e confiante do que nunca. Ela percebeu que, mesmo diante de adversidades, o amor tinha o poder de se manifestar em formas de dedicação e respeito ao próximo. Assim, ao invés de se esconderem, ela e Henrique começaram a brilhar, fazendo do amor uma forma de instrumentar a luz na vida dos outros e, ao mesmo tempo, iluminando as suas próprias almas. A história de Maria e Henrique nos ensina que o amor pode florescer nos lugares mais inesperados, desafiando convenções e preconceitos.
No entanto, é crucial encontrar um equilíbrio entre os sentimentos pessoais e as expectativas da sociedade, lembrando que cada relação é única e deve ser vivida com respeito e responsabilidade. Qual história você gostaria de ouvir a seguir? Um romance proibido, uma história de superação ou talvez um relato sobre amizade verdadeira? Deixe nos comentários. Você acredita que o amor pode superar as barreiras sociais e os preconceitos? Quais desafios você acha que um casal como Maria e Henrique enfrentaria em sua situação? Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras e acione o sininho para não perder o próximo vídeo.